O Band Cidade está de volta e eu recebo aqui no estúdio a pré-candidata a presidente da República pelo PMN, Valéria Monteiro. Valéria Monteiro, boa noite, bem-vinda. Muito obrigada, eu agradeço o seu generoso convite para falar aqui para os seus telespectadores da Band. Valéria Monteiro, como uma jornalista de televisão com uma longa atuação, envereda agora pela política. Por quê? Eu acho que há uma sinergia, né, Ana, bastante forte entre o jornalismo e política. A gente se interessa, a gente observa o dia a dia do país. E eu sempre gostei de política, mas nunca pensei em fazer política profissional, carreira política. Mas diante dessas circunstâncias políticas que a gente atravessa, esse desânimo da população, essa descrença enorme, eu pensei que eu poderia ser um nome e uma voz para representar essas pessoas que não estão sendo representadas. Essa maioria silenciosa que não está sendo considerada quando se impõe políticas públicas que são desfavoráveis ao povo, né? Que são orientadas para determinados grupos. Você se coloca como pré-candidata em um pleito onde a gente já tem nomes como o do deputado Jair Bolsonaro, como do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, como do ex-governador, ex-ministro Ciro Gomes. E como é que Valéria Monteiro se coloca nesse pleito? Ou seja, o que é que vai ser o seu diferencial para atrair o eleitor? Todo diferencial. O primeiro diferencial é falar a verdade, né? Porque todos esses aí estão há décadas na política brasileira e nenhum deles nunca demonstrou vontade política por fazer coisa nenhuma. Então, eu acredito que eu sou a novidade, o novo, que está batalhando para representar quem não está sendo representado. Eu, como eleitora, tenho por décadas também votado no menos pior. E agora, inclusive com o Jair Bolsonaro, eu entendo que a escolha pode ser entre o pior e o pior ainda. O PMN é uma legenda pequena e, na verdade, ela não tem uma identificação nem de esquerda nem de direita. A candidatura de Valéria Monteiro é de onde? Se coloca como nesse xadrez da política? Eu acho que a gente tem que parar de ficar discutindo se é direita ou se é esquerda. O que a gente vê hoje é que os candidatos de esquerda ficam com o bolso da esquerda cheio e os candidatos da direita ficam com o bolso da direita cheio e o povo está com o bolso cada vez mais vazio. Eu entendo que o povo tem que ser colocado no centro das questões do país. A gente tem que construir uma nação de verdade e tem que consolidar uma democracia que hoje para falar o mínimo, é muito enfraquecida, mas que pode ser, na verdade, fraudulenta, porque dentro dos partidos a democracia nasce morta. É importante que a gente encare essa situação e o que é mais importante é que, se nós tivermos 30% de discordância entre os brasileiros, nós temos 70% de coisas que todos nós precisamos. E se a gente focar nisso, não interessa quem é de direita ou quem é de esquerda, mas todo mundo seria pró-povo. O Brasil discute a possibilidade de uma reforma previdenciária, a previdência que já chega ao patamar de um déficit de 200 bilhões de reais. O que Valéria Monteiro pensa sobre o déficit da previdência e a alternativa que teríamos para isso? Eu penso, Ana, que nós temos números enganadores, que todas essas informações dadas por esse governo e pelos governos anteriores também, inclusive a própria campanha da presidente Dilma, assim como do Aécio Neves, que contrapunha com ela nas últimas campanhas presidenciais, foram campanhas baseadas em mentiras, né? Campanhas feitas por marqueteiros. Nós temos um número que dizem que é um déficit de 1/3 do perdão dado a grandes bancos e grandes empresas, né, como o JBS e grandes bancos.
Então, essa dívida, ela não me convence. E assim como não convence o fato de que o governo diz que nós temos 3% de inflação, mas nós já tivemos só no combustível 42% de inflação no último ano. Foram 111 aumentos, 15 só nesse mês. Eu estou fazendo a caravana da coragem, que é no meu carro, que é o 2011, pelo país inteiro, nós mesmos dirigindo, principalmente o meu estrategista e coordenador de pré-campanha, o Alessandro Nogueira, pelo país inteiro. A gente, nessa segunda parte, vai percorrer 18 mil quilômetros, 19 estados. Então, nós sabemos na pele que isso é uma mentiraiada, assim, horrorosa. E que quando o governo fala que tem 3% de inflação e que a inflação está controlada, que inflação controlada é essa? É uma inflação controlada para que ninguém consiga comprar coisa nenhuma, né? Uma inflação em que o governo diz que os juros estão os mais baixos da história do país, cortados pela metade, e se a gente não consegue pagar o cartão de crédito, daqui a um ano a gente vai ter uma dívida 340 vezes maior, quando em Portugal, por exemplo, 14%. Então, nós estamos numa situação de enfrentamento de uma mentira muito grande. E é difícil, inclusive, saber quais seriam as medidas a serem tomadas se a gente não fizer uma auditoria no governo assim que o novo governo chegasse lá. Os especialistas da economia, eles apontam que o momento econômico do país e a crise não está passando no ritmo mais intenso pela instabilidade e incerteza do futuro do Brasil. O mercado tem medo. Valéria Monteiro, se foi eleita presidente do país, que tipo de segurança a senhora poderá dar para esse mercado econômico e a retomada da economia? Eu não vou governar para o mercado não vai dar diretrizes para o governo, para as políticas do governo. O país não é uma empresa e não tem que ser, o país tem que ter objetividade para fazer com que nós sejamos um estado de bem-estar social para os brasileiros, e o mercado financeiro, para ter certeza que eu não terei nem um ministro da Economia, nem o presidente do Banco Central que venham do mercado financeiro ditar ordens para o Brasil. O que a senhora pensa sobre o programa social Bolsa Família? Eu penso que ele orientou, né, deu um oxigênio para quem tinha muito pouco, orientou algo que pode ser pesquisado e melhorado. O Bolsa Família, ele realmente não resolve a situação nem dos miseráveis, mas ele talvez tenha sido um exercício para que se consiga hoje conversar e debater a respeito de algo que eu realmente acredito ser uma das coisas mais importantes a se debater hoje no Brasil, que é a renda básica universal. Algo que garanta ao brasileiro uma dignidade mínima de vida. A gente conversou aqui no estúdio com a pré-candidata a presidente da República pelo PMN, Valéria Monteiro. Valéria Monteiro, alegria recebê-la aqui. Muito obrigada, boa noite. Muito obrigada, eu que agradeço. Boa noite. Boa noite. Se você quiser rever essa entrevista completa, você acessa o politicainfoco.com, um site especializado na política do Rio Grande do Norte e do Brasil. O Band Cidade vai ficando por aqui. A sua companhia agora é o Jornal da Band. A gente volta a se encontrar amanhã, 18h50, aqui na tela da Band. Ótima noite para você.